Olá, meu nome é Alfredo e este é o vídeo 12 da série sobre teoremas da incompletude de Gödel. Falaremos sobre o teorema da representação, que conecta as funções recursivas às suas representações na linguagem de primeira ordem da aritmética. Bora lá? O teorema da representação nos diz que toda função recursiva, e nós definimos funções recursivas nos vídeos anteriores, são representáveis. O que significa ser representável? Se temos que a função f, uma função recursiva, é uma função que atribui y aos objetos x1, x2 até xn, então f vai ser representada por uma fórmula de primeira ordem psi que tem como variáveis x1, x2 até xn e, por fim, a variável y. E a representação da função f pela fórmula psi se dá do seguinte modo. Se nós temos objetos A1, A2 até AN e B é o resultado desses A1, A2 até AN pela função f, então a aritmética de Peano demonstra que a função psi aplicada aos numerais correspondentes ao A1, A2 até o AN e o y ocorre se e somente se o y for igual ao numeral do b, que é a resposta da nossa função. Então, a fórmula psi representa a ideia de que estamos atribuindo o numeral b aos objetos A1, A2 até AN. Provaremos esse resultado mostrando que as funções recursivas básicas são representáveis e que, ao usar as regras da recursividade para obter novas funções recursivas, nós preservamos a propriedade de representabilidade. E é isso que vamos fazer a partir de agora. Começamos mostrando que as funções recursivas básicas são representáveis. Isso é, as funções soma, produto, a função característica de menor que, a função de projeção e a função constante, que são funções recursivas, elas são também representáveis. Vamos começar mostrando que a soma é representável. E isso vai parecer um tanto trivial. Observe o seguinte, a função soma ela vai ser representada pela fórmula que diz que x1 mais x2 é igual a y. Essa função, essa fórmula, ela de fato representa a função recursiva da soma. E vamos, para isso, demonstrar o seguinte. Vamos mostrar que para quaisquer números A1, A2 e tais que A1 mais A2 seja igual a B, então a aritmética de Peano demonstra que A1 mais A2 é igual a B, os numerais correspondentes a esses números. Isso é o mesmo que demonstrar porque a função de soma é uma função e, portanto, ela tem a unicidade. Isso é equivalente a dizer que A1 mais A2 é igual a Y, se somente se Y é igual ao numeral B. Fazemos, então, a demonstração desse resultado por uma indução na metateoria. E, portanto, o que precisamos responder é que a aritmética de Peano demonstra que o numeral n mais o numeral m é igual ao numeral n mais m para quaisquer n e m. E a prova disso, feita por indução, vai seguir os passos naturais de uma indução. Nós provamos primeiro que vale para o caso zero, e no caso vamos escolher a variável m para fazer a indução. E depois vamos supor que quando m é um k, vale, e vamos mostrar que quando m é k mais 1, também vale. Começamos pelo caso base, o caso zero. Se m é igual a zero, então usamos na nossa aritmética de Peano o seguinte resultado. Nós sabemos que zero somado com qualquer número é o próprio número. Isso vem de um axioma direto da aritmética. Então, a partir disso, nós usamos aqui a seguinte ideia. Nós sabemos que o numeral n é o numeral n mais zero. E a ideia é bem simples. Simplesmente dizer que o número de s's no numeral é n é a mesma coisa que dizer que o número de s's no numeral é n mais zero. Porque na metateoria nós já sabemos que n é a mesma coisa que n mais zero.
e, portanto, isso finaliza a demonstração para o caso base. Agora, vamos supor que o resultado vale para m igual a k, ou seja, nós temos como hipótese de indução que para todo número n, PA, a aritmética de Peano, demonstra que o numeral n mais o numeral k é igual ao numeral n mais k. E para fazer isso, vamos simplesmente usar algumas regras simples da aritmética. Primeiro, começamos simplesmente tornando explícito que n mais k mais 1 é a mesma coisa que n mais o sucessor do numeral k. E agora usamos a regra da sucessão sobre a soma para obter que isso é igual ao sucessor de n mais k, cada um deles nos seus numerais correspondentes. Agora usamos a hipótese de indução para dizer que o numeral n mais o numeral k é igual ao numeral n mais k, e portanto temos S de n mais k, o numeral correspondente. S, além dos n mais k s, são n mais k mais 1 s, e portanto podemos dizer que esse é o numeral de n mais k mais 1. Portanto, temos a demonstração do nosso resultado. Vale de fato que o numeral n mais o numeral m é o numeral de n mais m. Vejamos agora quais são as representações das demais funções recursivas básicas. Não faremos a demonstração por indução de cada uma delas e deixamos isso como exercício, mas vamos mostrar quem são os seus representantes. O primeiro que vamos ver é o produto, que vai funcionar de modo semelhante à soma. O produto vai ser representado simplesmente pela fórmula que diz x1 vezes x2 é igual a y. Agora, nós temos a função característica da relação menor que vai ser representado pela seguinte ideia. Se existe um z tal que z mais x1 é igual a x2, ou seja, isso nos diz que o x2 é maior do que o x1, então o y, que é o resultado da função, vai ser 1. Caso contrário, ou seja, não existe o z, então o resultado da função vai ser 0. Então, essa fórmula representa a nossa função característica da relação menor que. Além disso, nós precisamos representar mais duas funções. A função de projeção, que a partir de n variáveis nos dá a iésima variável, e para fazermos isso basta dizermos algo trivial sobre cada uma das variáveis, como x1 igual a x1, x2 igual a x2 e assim por diante. E, ao final, vamos dizer que o y é a variável xi. Ou seja, o resultado vai ser aquele dado pela variável i. E a função constante vai funcionar de modo muito similar. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, dizendo que x1 é igual a x1, x2 é igual a x2, assim por diante. E no fim, vamos dizer que o y é igual a k, a constante que nós queríamos. Essas funções, elas representam as nossas funções básicas. E a demonstração será feita por indução, como no caso da soma. Mas deixamos isso, novamente dizendo, como um exercício. Mostraremos agora que a composição de funções recursivas gera uma função representada. Então, observemos como que é a regra da composição para a recursão. Se uma função f é a composição de g com as funções h1, h2 até uma hm, e as variáveis em questão são x1 até xn, e nós temos que g e todas as h's são recursivas, então nós sabemos que f é uma função recursiva. Agora, para obter o nosso resultado, vamos supor que as funções usadas para fazer a composição, a função g e as h's, is, são representáveis. Isso vai ser a nossa hipótese de indução. A partir disso, vamos mostrar que a função f também é representável. Então, como fizemos essa suposição, vamos dizer que a função g é representada por uma fórmula φ aplicada a x1 até xm e y, o resultado da função. E as HIs são representadas pelas fórmulas psi i, que recebem x1 até xn e tem como resultado aquilo dado no y. A partir disso,
vamos mostrar que a seguinte fórmula é a representação da f. Nós fazemos uma quantificação seriada de z's, ou seja, existe um z1, existe um z2 até um zn, tais que o z é o resultado dos x's na função psi1, o z2 é o resultado das x na psi2 e assim por diante, ou seja, estamos simplesmente emulando a ideia de que estamos fazendo a composição. Nós estamos dizendo z1, z2 até zm é o resultado das funções h pelas variáveis x e, além disso, o y é o resultado desses z's na função φ. Essa é a representação da nossa função f. E vamos demonstrar que, de fato, essa função representa a nossa função f. Agora, nós tomamos objetos quaisquer, A1, A2 até um AN, e um B, que é o resultado dessas A's pela função f. Pela representação das funções h, nós sabemos que a aritmética de Peano prova que psi1 aplicado a A1 até AN com um Z1 é equivalente a Z1 é igual a algum B1. E esse B1 é o resultado da nossa H1 pelas A's. Da mesma forma, nós temos isso para cada uma das funções H's. Em particular, nós temos para a última delas, que é a psi_m, aplicada a 1 até a n, com um zm. Isso é equivalente a zm é igual a um bm, e o bm é o resultado das A's na função hm. Agora vamos observar o que está acontecendo na nossa fórmula gama. Em amarelo, nós temos a aplicação de psi1, psi2 a x, a uma sequência de x, e o z1, o z2 até o zm. Observe o que nós temos aqui em amarelo embaixo. Nós temos que psi1 aplicado a A1 até a n, z1, é equivalente a z1 igual a b1. Então vamos usar o teorema da equivalência para dizer que quando aplicamos em gama os objetos A1, A2 até a n, então isso vai ser equivalente a quando a gente substitui essas psis em amarelos pelas igualdades z1 igual a b1, zm igual a bm. Vamos observar em detalhes o que vai acontecer aqui. Nós temos, portanto, que a aritmética de Peano demonstra que quando aplicamos em gama A1 até a n e um y, isso vai ser equivalente à fórmula que define a gama, substituindo a ocorrência das psis. Então vamos ter, existe z1 até zm, e vamos ter z1 igual a b1, z2 igual a b2, assim por diante, até o bm. E, por fim, o φ de z1, z2, zm, y. Observe agora que nós temos os existenciais z1 até zm, mas internamente a fórmula nós temos que z1 é igual a b1, z2 igual a b2 e assim por diante. Então é como se estivéssemos falando, existe um x, tal que esse x é igual a 2 e vale alguma coisa. Então isso é a mesma coisa que dizer diretamente que vale alguma coisa sobre o 2. E, portanto, essa fórmula inteira ela é equivalente à aplicação direta na fórmula φ dos numerais b1, b2, bm e o y. Observe agora que a fórmula φ ela é a representação da nossa função g. E, portanto, vamos retomar o que nós temos até o momento. Nós temos que a função g, quando aplicada a h1 de a, h2 de a, hm dos a's, tem como resultado o b. Isso pela simples definição da função f. A função f é a composta da g com as h's. Agora, como nós sabemos isso, e nós sabemos que h1 aplicado aos a's resulta em b1, hm aplicado aos a's resulta em bm, então podemos dizer que g aplicado a b1 até bm é igual a b. Pela representação agora da função g, nós temos que
se aplicado aos numerais B1, B2 até Bm e o y, é equivalente a dizer que o y é igual ao numeral b. E, portanto, nós podemos dizer, agora retomando a equivalência que provamos aqui em cima, nós temos que PA demonstra que gama aplicado a A1 até a n y é equivalente a y ser igual ao numeral b. E é exatamente isso que nós queríamos. A representação de gama da função f ela é tal que o resultado da função é igual à aplicação dessa fórmula aos objetos A1 até An. A terceira forma de obtermos uma função recursiva é usando a função mi, que nos dá o menor objeto que tem como resultado alguma coisa. Então, pela definição das funções recursivas, nós temos que se uma função f ela é definida como μx, ou seja, o menor x, tal que g de A1 até An x é igual a 1, essa função, definida desse modo, é recursiva. Então, vamos supor que a função g é representável e vamos mostrar que a função f é também representável. Mas antes de fazermos isso, vamos demonstrar o seguinte resultado. Se a aritmética de Peano demonstra que uma fórmula φ vale para todos os numerais até o n, ou seja, vale φ0, φ1 até φn, então a aritmética de Peano demonstra a fórmula que diz que para todo x menor do que n mais 1, do que o numeral n mais 1, vale φ de x. Certo? Isso é bastante natural, mas é preciso fazer um processo indutivo para mostrar que, de fato, isso vale. Lembra, quando dizemos para todo x menor que alguma coisa, o que estamos falando, de modo explícito, é dizer que para todo x, se x é menor do que n mais 1, então vale φ de x. Vamos então à demonstração desse resultado. Como de praxe, demonstramos esse resultado por indução. E começamos com o n igual a zero. Quando o n é igual a zero, nós temos na nossa base que a aritmética de Peano demonstra φ de zero. Mas note que ser menor do que 0 mais 1 é equivalente a ser igual a zero. Isso porque 0 é o único número menor do que 1. Então, vamos observar a fórmula que diz para todo x menor do que 0 mais 1, φ de x. Essa fórmula é equivalente a dizer que o x é zero e vale φ de x. E, portanto, isso é equivalente a dizer φ de zero. Como na nossa suposição PA, a aritmética de Peano, demonstra φ de zero, então nós podemos concluir que a aritmética de Peano demonstra que para todo x menor do que 0 mais 1, vale φ de x. Agora, vamos observar o que acontece no caso sucessor. Se o resultado vale até o n igual a k, então nós vamos ter que a aritmética de Peano demonstra todos os k's, todos os n's, até o k mais 1. Então vamos ter φ de 0, φ de 1, φ de k e o φ de k mais 1. E vamos notar algo similar ao que fizemos para o caso 0. Nós temos que ser menor do que k mais 1 é a mesma coisa que ser menor do que k ou ser igual a k mais 1. E, portanto, vamos observar que para todo x, x menor do que k mais 1 φ de x é a mesma coisa que dizer para todo x menor do que k mais 1 φ de x ou φ de k mais 1. É a mesma ideia que fizemos para o caso anterior. Mas agora, observe que nós temos que a aritmética de Peano prova φ de 0 até φ de k, e, portanto, ela demonstra para todo x menor do que k mais 1 φ de x, pela hipótese de indução, e nós sabemos que também vale φ de k mais 1 pela suposição, e, portanto, nós podemos concluir que o lado direito, de fato, vale, e, portanto, podemos concluir aquilo que nós queríamos. Vale, portanto, o nosso resultado. Esse resultado vai ser usado em um passo fundamental
da nossa demonstração a seguir. Voltamos então para o problema que queremos tratar. Nós temos a nossa função f, que é definida por μx de g de a1 até a n, x igual a 1. E agora vamos tratar esse caso. Nós temos então, reescrevendo, que a função f aplicada aos a's é igual a μx de g aplicado a 1 até a n, x igual a 1. E vamos, para simplificar nossa notação, usar o a barra para resumir a 1 até a n. Então, f de a barra é igual a μx de g de a barra x igual a 1. E isso é igual a 1b para esses a's. Agora vamos fazer o seguinte. Nós sabemos que a função g, pela hipótese de indução, ela é representável. E vamos dizer que ela é representada por essa função psi aplicada a z barra, x e y. Y é o resultado, z barra é aquilo que vai receber os a's e o x é o próprio x. E agora vamos representar a nossa função f. E a ideia é bem simples e natural. A ideia é dizer que o resultado da nossa função f, ele de fato tem resposta 1 na nossa função g, e portanto, pela representação, vamos usar psi de z barra x 1, ou seja, para esses z's e o resultado x, nós temos 1, e qualquer valor menor do que x, ou seja, para todo w menor que x, psi não vale para quando trocamos o x por esse w. Então, a ideia é, vale que quando temos x o resultado é 1, e para nenhum menor do que ele, o resultado é 1. Então, é bem natural a forma como representamos a função f. Agora, precisamos demonstrar que, de fato, a função φ representa f. Então, observe o seguinte. Nós temos que f do a barra é igual a b. E, portanto, g de a barra i é diferente de 1 para todos os valores menores do que b. Por quê? Porque b é exatamente o menor desses casos. Né? É o menor x, tal que g aplicado a tudo isso dá 1. E, portanto, todos os casos em que i é menor do que b, o resultado da função g é diferente de 1. E, portanto, nós podemos concluir que a aritmética de Peano demonstra que não vale se a barra i 1. Isso pelo fato de que nós temos a representação. E agora, pela proposição que nós acabamos de demonstrar, nós sabemos que a aritmética de Peano demonstra que para todo w menor do que b, não vale psi de a barra w1. Então, observemos o seguinte. Nós temos que a função g aplicada a b e aos a's resulta em 1. E, portanto, a aritmética de Peano demonstra pela representação que vale psi de a barra b1. Como sabemos isso? E sabemos o que acabamos de demonstrar, então vale a conjunção desses dois resultados. A aritmética de Peano demonstra que vale psi de a barra b1 e para todo w menor do que b, não vale psi de a barra w1. Observe que isso é exatamente o formato da nossa fórmula φ, que supostamente representa a nossa função f. Então, aqui nós temos a primeira direção da nossa representação, que significa, se x é igual a b, então vai valer que psi de a barra x1 e para todo w menor do que x, não vale psi a barra w1. Então, observe que essa última fórmula aqui é exatamente aquilo que nós queríamos, o φ de a barra x. Então, nós temos que a aritmética de Peano demonstra que se x é igual a b, então φ de a barra x. Agora, temos que demonstrar a direção oposta. Se vale φ de ax, então x é igual a b. Para fazermos a demonstração da direção oposta,
atentemos ao seguinte fato. Vamos anotar esse fato com estrela. Para todo W menor do que B, não vale a propriedade psi para esse W, ou seja, não psi a barra W1. Temos esse fato e, além disso, nós temos que a aritmética de Peano demonstra que φ de AX implica que vale psi de AX1. Isso porque a definição de φ é psi AX1 e alguma coisa. Então, estamos só omitindo a segunda parte. Se x tem a propriedade psi e todos os números menores do que b não têm a propriedade psi, então eu junto esses dois fatos e eu posso concluir que se vale φ de AX, então x não é menor do que b. Agora, vamos concluir também que se φ de AX, então b não é menor do que x. Se x não é menor do que b e b não é menor do que x, então x é igual a b. E é isso que nós queremos chegar. Vamos então à demonstração de que φ de AX implica b não é menor do que x. Vamos ter que a aritmética de Peano demonstra também que φ de AX implica a segunda parte da definição, ou seja, para todo w menor do que x, não vale psi de AW1. Vamos então desabreviar essa segunda parte e escrever para todo w, se w é menor do que x, então não psi a barra W1. Agora vamos instanciar essa quantificação universal para o w em b. Então vamos ter que a aritmética de Peano demonstra que φ de AX implica b menor do que x, implica não psi a barra B1. Observe que psi de A barra B1 é verdadeiro e, portanto, essa última implicação implica algo falso. Se algo implica algo falso, então a condição tem que ser falsa também. Então, B menor do que x tem que ser falso. Podemos, portanto, concluir que a aritmética de Peano demonstra que se φ de AX, então B não é menor do que x. Isso tem como consequência, como nós observamos, que x é igual a b. E isso termina a nossa demonstração, porque nós já demonstramos que se b é igual a x, então vale φ de AX. Agora demonstramos que se φ de AX, então b igual a x. Isso finaliza a demonstração dessa etapa e, portanto, finaliza também a demonstração do teorema da representação. Todas as funções recursivas são representáveis. Observe que, a partir disso, nós podemos, ao observar que uma função é recursiva, já podemos assumir que temos uma fórmula que representa ela na aritmética e podemos passar por cima de fazer o esforço trabalhoso de explicitamente dizer quem é essa fórmula. Esse passo vai ser usado muitas vezes no vídeo a seguir, onde começaremos a internalizar o sistema de demonstração da aritmética. Muito obrigado e até o próximo vídeo.